Bom, para entender a moral em Kant, é muito importante a gente estar estabelecendo uma palavrinha fundamental aqui: dever. No livro didático de vocês, se vocês notarem, a moral kantiana vai estar inserida num subcapítulo chamado Éticas do Dever. Portanto, essa palavrinha é fundamental para a gente estar entendendo o que Kant classifica por certo ou por errado nas suas ações. Pois bem, gente, essa aqui é a grande questão do trimestre, né? Como eu devo agir? E para Kant, a nossa ação sempre tem que ser guiada pela boa vontade. Pensem aqui que Aristóteles definia a nossa ação sempre guiada para a gente desempenhar hábitos para ter virtude, né? Era uma outra palavra. Para Kant não, para Kant o que importa para a gente é a boa vontade. E essa boa vontade, ela tem que estar sempre sendo orientada pela nossa razão. Tá certo, galera? E a nossa razão, ela tem uma legislação própria, como se fosse uma regra própria. É como se dentro da nossa razão tivesse uma espécie de chip, uma espécie de regra, uma espécie de livro que dissesse pra gente o que é correto fazer, o que não é correto fazer. É como se fossem regras e leis que cada um já tem de forma inata na nossa própria consciência, tá, gente? Sem ter estudado, sem às vezes ter ouvido é, explicações mais profundas sobre isso. Todos nós sabemos, de certa forma, o que é correto, o que não é correto fazer. Pois bem, quais então seriam essas regras e essas leis? Para Kant, a lei principal nossa que vai orientar e vai decidir se a nossa ação é correta ou não é correta é chamado imperativo categórico. O imperativo já significa uma norma, ou seja, é uma regra para a nossa ação, é uma lei. É categórico é justamente porque não há espaço para exceções. Tá certo, gente? Aqui está a fórmula do imperativo categórico. Age apenas segundo uma máxima tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. Meu Deus do céu, professor, como assim? Prestem bem atenção, gente. Todos nós somos dotados de razão, não é verdade? Se a gente fala que todos nós somos dotados de razão, é correto a gente pensar que a razão é uma questão universal, ou seja, todos os seres humanos da Terra têm uma razão. E a razão está num nível universal, tá certo, gente? Pois bem, outro conceito essencial é máxima subjetiva. Todos nós, quando vamos agir, a gente tem um plano para ação. Vocês aí devem estar assistindo a aula ou tomando café ou tomando chá, tanto faz. Vocês tiveram que pensar, vou fazer um chá ou não, vou fazer um café ou sei lá, vou pegar um chocolate, tanto faz. Isso tudo é um plano para ação. Na nossa vida a gente faz infinitos planos para ação o tempo todo. A grande questão para Kant é que nós vamos ter uma ação guiada pelo imperativo categórico se a nossa máxima subjetiva conseguir ser universalizada e não cair em contradição. Como assim, professor? Agora são três conceitos complexos, eu não estou entendendo nada. Presta bem atenção. Se eu tenho plano para fazer alguma coisa e eu imagino que todas as pessoas no mundo, em nível universal, estão fazendo aquela mesma coisa, eu tenho que parar para pensar se essa minha ação não cai em contradição. Por exemplo, vamos supor que eu quero mentir para alguém. Para mim saber se essa minha ação da mentira ela pode ser um imperativo categórico, eu tenho que pensar assim, ó. Vamos supor que todas as pessoas do mundo agora mintam. Tenta imaginar comigo, gente, que essa ação ela é contraditória, porque se todos mentirem, a própria palavra perde valor. Vamos trocar de exemplo aqui, ó. Vamos supor então matar. Vamos supor que eu tô com raiva de alguém e eu quero dar fim à vida daquela pessoa nojenta. Vamos supor então que todas as pessoas agora tentem universalizar essa máxima da ação. Ou seja, tentam matar umas às outras. Isso é impossível, porque alguém vai ter que matar e morrer ao mesmo tempo. Então é uma contradição. A mesma coisa vai ser, por exemplo, roubar. Não tem como todos se roubarem ao mesmo tempo, tá? Essa máxima não tem como ser universalizada, ou seja, não tem como acontecer ao mesmo tempo em tudo quanto é lugar ou em qualquer época. Percebam, gente, que esses exemplos que eu dei aqui são exemplos que fazem parte do imperativo categórico e são exemplos do que Kant vai chamar de ação moral, ação correta. Ou contradiz ações que caem em contradição, qualquer mentira em qualquer contexto, qualquer tipo de morte, qualquer contexto, qualquer tipo de roubo. Para Kant é uma ação imoral, é uma ação que fere o imperativo categórico e que não obedece à lógica da nossa própria razão. Tá certo, gente? Pois bem, voltando à questão inicial, então, como que eu devo agir? Kant vai apontar para nós três caminhos, tá? Primeiro eu posso, lembram da palavrinha dever? Eu posso agir guiado pelo dever, Kant vai chamar por dever, ou chamado dever em si, e essa ação vai ser classificada por Kant como uma ação moral.
Eu posso agir conforme o dever, que daí vou estar sendo guiado por motivações pessoais ou inclinações, e daí Kant vai estar chamando essa ação de amoral, porque ela vai ser somente conforme o dever. Pegue como exemplo você aí que tá, volta ao café e ao chá, né? A sua ação de pegar café ou chá é mero gosto, isso não influencia na vida de ninguém. Ela não vai ser contrária ao dever, né? Não vai provocar mal a ninguém você tomar chá ou tomar café. Você torcer para esse time para aquele time, você votar em tal partido ou outro partido político. Isso não interfere em ninguém. É uma ação conforme o dever. São ações que a gente tem o tempo todo, mas que não estão sob o jugo da moral, tá, gente? Escapa a moral. É uma questão que vai estar. Pode ser questão de gosto. Tá certo, gente? Kant vai chamar essas ações como ações amorais. E aí sim, o que importa pra gente também estar ressaltando, ações contra o dever. É um tipo de ação que você sabe e que você tem a motivação direta e clara que é uma ação contra aquilo que é correto, né? Que é uma ação imoral. Ou seja, quando você mente, quando você engana, você sabe conscientemente que a sua ação é contrária ao dever. Então, pessoal, para a gente entender o que é uma ação por dever, uma ação conforme o dever e uma ação contra o dever, o livro traz para a gente um exemplo que pode estar ajudando bastante, além daqueles que eu dei no slide anterior. Pensem bem, vamos supor que vocês têm um colega chamado Bento na sala de aula e que abre no Paz Leme uma escola de música. Tá? O Bento é um músico extraordinário, um multi-instrumentalista, já tem experiência com instrumentos e com a voz há muito tempo. Ele tem um sonho de ser um músico profissional. Ele sabe que abriu uma escola renomada em Florianópolis, ele tem vontade de estudar lá, mas ele lendo o edital, sabendo da escola lá em Florianópolis, ele soube que um dos requerimentos é ter anos de voluntariado, de trabalho voluntário. Ele sabe que nessa escola que abriu aqui na nossa comunidade, é possível se candidatar enquanto professor voluntário. Bento na hora já pensa sobre isso, vai lá, se coloca como candidato e ele é elogiado enquanto bom professor. De fato, ele entende muito de música, os alunos gostam bastante de como ele ministra a aula e por aí vai. Eu aqui quero que vocês pensem como foi essa ação do Bento. Ela foi conforme o dever? Ela foi por dever ou ela foi contra o dever? Tentem pensar qual que era o grande motivo da ação do Bento. É aqui que Kant vai falar da moral, tá? Para isso ficar bem claro. O principal motivo da ação do Bento não foi a própria razão dele, mas foi uma inclinação, foi um desejo de ocupar futuramente um lugar na tão sonhada escola e realizar um sonho dele, correto? Portanto, não é uma ação pela qual o Bento vai ser preso. Mas pensem comigo, ele tratou os alunos dele como meio e não como um fim, tá? Ele não ensinou o aluno dele para que o aluno dele aprendesse. Ele estava ensinando o aluno dele para que ele se utilizasse do aluno e do contexto enquanto meio para o fim que ele desejava. Ele próprio, ou seja, uma inclinação, uma ação de certa forma individualista. Tá certo, gente? Kant não vai julgar essa ação como imoral. É uma ação chamada amoral. Ela está em conformidade ao dever. Ela não fere o dever de ninguém. Tá certo, pessoal? Mas ela não foi uma ação guiada pela razão pura, entendeu? Ela não foi uma ação por dever, ela foi uma ação conforme o dever. Somente a ação que não ceda à pressão de inclinações é uma ação livre. Conseguiram entender isso, gente? Eu imagino você aí que escolheu assistir esse vídeo tomando um café. Essa sua ação foi por uma inclinação. Você estava com uma sede, você queria cafeína no corpo para estar mais focado. Isso é uma inclinação sua, não foi sua razão, né, puramente que mandou você fazer isso. Essa é uma ação que não mexe na vida de ninguém, não vai fazer mal a ninguém você tomar café agora. Compreenderam? Então é uma ação que ela está em conformidade ao dever, mas ela não é uma ação moral, entendeu? É uma ação amoral. O ser humano, gente, é o único ser que pode criar fim para suas ações, tá? É nisso que vai estar a nossa liberdade. Pense que nenhum animal pode deixar de guiar os instintos, né? Conforme os exemplos que a gente viu antes. O animal vai estar sempre fazendo o que o instinto dele manda, mas nós sim podemos tomar um café e também agir por dever. Estão me entendendo? Também a gente se regular pela nossa própria razão no sentido puro, né? Sem pensar em nada que interfira do contexto.
Tá certo, gente? É por isso que a gente vai pensar num outro conteúdo do imperativo categórico. Age de forma que a humanidade, tanto em tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente como meio. Ou seja, o imperativo categórico que a gente viu nos outros slides também vai estar representado aqui, tá, gente? Uma ação, ela é correta quando eu trato as demais pessoas, a humanidade como um todo, sempre como fim e nunca como meio. Na medida que eu nunca me utilizo, a exemplo do Bento aqui, de alguém como recurso para me chegar a algum fim pessoal e próprio. Tá certo, gente? Bom, queria concluir essa breve aula dizendo para vocês que essas aqui foram as minhas referências, mas dizendo para vocês também que eu vou estar enviando o texto que está presente no livro, tá, galera? Eu quero que vocês pensem no que foi dito aqui, que vocês reflitam através das respostas que vocês deram na questão 1 da dinâmica em sala de aula. E eu quero que vocês se preparem para uma segunda questão que eu já passei para alguns colegas que estavam naquela aula antes das férias, e que vocês pensem numa resposta embasada nessa videoaula e embasada na leitura do texto. Tá? É um texto breve, não, ele é bem simples de ler também, tá, pessoal? É isso.